Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui para falar um pouco de Vasco, né? Em momentos tão conturbados, tão difíceis, né? Para esse clube de tantas glórias como é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Não tem nem muito o que falar, né? A gente aqui, antes de mais nada, eu quero fazer um esclarecimento aqui, né? Para as pessoas, né? Os nossos amigos, os torcedores, os verdadeiros torcedores vascaínos que são inscritos aqui em nosso canal, Vascaínos do Nordeste, de que esses dias a gente não teve como fazer as lives tradicionais, né, que nós tínhamos semanalmente, que era a Terça Vascaína e o Quintal Vascaíno. A gente teve um probleminha técnico aqui e também muito trabalho, né? A gente, tanto eu como o Fábio Barbosa, a gente não vive do canal, a gente tem nossas profissões, né, paralelas. Aliás, o canal que é paralelo às nossas profissões, e a gente realmente teve esses 1 ou 2 semanas muito conturbadas, tanto eu como o Fábio, e a gente realmente não teve até também como estar gerando conteúdo, né, gravando o vídeo para estar subindo aqui no canal. Então eu quero fazer essa ressalva, essa explicação aqui, pedir desculpas inclusive para a galera, mas dizer que o canal não vai acabar, né? Apesar desse momento triste, eu acho que realmente acho que é o momento mais triste da história do Vasco que eu particularmente vivencio, né? Posso colocar aí que eu já tenho mais de 40 anos que acompanho o Vasco, né? Arduamente, fervorosamente, né? E com certeza eu acho que esse é o pior momento da história do Vasco. E não, mas não vai ser por isso que o canal Vascaínos do Nordeste vai acabar. Mas esse canal aqui, o Vascaínos do Nordeste, ele foi criado não no intuito de a gente fazer uma ferramenta de trabalho para ganhar dinheiro. Não, porque como eu já expliquei, eu tenho a minha profissão, o Fábio tem a profissão dele, né? E a gente tem a nossa vida paralela ao Vasco da Gama. E a gente criou esse canal, na verdade, porque é uma paixão que nós temos pelo Vasco, para falar de Vasco, né? Para estar aqui convidando os amigos para estar falando de Vasco. Mas realmente está um momento muito difícil, né? Eu faço como é a história, o Vasco não ajuda a gente tenta de todas as formas, né? O canal mesmo aqui a gente já tentou levantar o astral, tentar acreditar, né? E aí felizmente está dando no que está dando, né? Ontem mesmo, né, foi a partida Guarani 1 Vasco 0, lamentável, uma partida lamentável realmente, vai ficar marcada na história, assim como as outras partidas em que o Vasco foi rebaixado. Ontem é como se fosse mais um rebaixamento, né? Um jogo que o Vasco entrou um time modorrento dentro de campo, os caras não estavam nem aí, parece que estavam já classificados no Campeonato Brasileiro, que estavam só cumprindo tabela e foram para campo de forma modorrenta, dispersiva, né? Assim, toque de bola ali atrás, totalmente improdutivo, eu não sei nem para que aquilo. O Diniz, que é um treinador que eu gosto particularmente, né? Que deu uma mudança, né? Isso a gente tem que reconhecer nesse time do Vasco, que ninguém acreditava, ele chegou e conseguiu fazer alguns jogadores até jogarem melhor, conseguiu fazer com que o time jogasse melhor em algumas determinadas partidas, naquela partida contra o Cruzeiro de São Januário, a própria partida, a primeira partida contra o CRB, depois contra o Goiás em casa, a melhor partida do Vasco. Mas às vezes eu não entendo, por exemplo, essa coisa de ter que sair ali, colocar o Lucão e 2 caras do lado para rolar a bola na pequena área e tá fazendo aquilo que, na minha opinião, eu não sou um visionário tático, não tenho pretensões para isso nenhuma, né, de ser analista tático de futebol, sou apenas um torcedor, né, um torcedor fervoroso do Vasco, mas assim, na minha concepção, por ter já 40 anos, né, de vivência assistindo futebol, eu não vejo aquilo nada produtivo. Só vejo aquilo fazer com que o torcedor sofra cada vez mais, que toda a vida que a bola recuada para o Lucão, ou que o Lucão bate de meta curtinho e ficar aquela bola passando ali na frente do gol, a gente vendo a hora o adversário pegar a bola e marcar o gol, né? Até pela ineficiência também dos jogadores de defesa do Vasco. Então, não entendo por que o Vasco entrou daquela forma, por que o Vasco, por exemplo, não entrou como entrou na partida contra o Cruzeiro, como entrou na partida contra o Goiás, marcando com as linhas altas, sufocando a saída de bola do adversário. Aquilo sim, aquilo
naquele momento eu achava que o Vasco tinha conseguido mudar, tinha conseguido achar a forma de jogar, e aquilo me animou, né? Pela questão da produção do time, da performance do time, de uma forma geral, né? Mas aí depois nos outros jogos isso não aconteceu mais, ao contrário, o time foi caindo em produção. E para não falar dos outros jogos, né? Para não falar daquela coisa vergonhosa de perder 3-1 para o CSA no São Januário, vou me ater a esse jogo de ontem, o Guarani 1, Vasco 0, em que o Vasco não jogou nada. Na verdade, o Vasco não merecia vencer aquela partida. Mesmo se o Cano tem feito aquele gol de pênalti, o Vasco tem vencido de 1-0, tem sido injustíssimo. Quem merecia realmente vencer a partida era o Guarani e conseguiu vencer, só que da forma que foi, né? Aquela forma maquiavélica, aquela forma realmente sofrível, né? Que a gente, na iminência ali do Cano fazer aquele gol de pênalti, né? Aquele pênalti que caiu do céu, e aí o Cano vai, desperdiça a oportunidade, né? Joga fora toda a esperança da torcida vascaína. Infelizmente, o nosso artilheiro Cano, um jogador que eu reputo como um grande jogador, um jogador que ajudou muito o Vasco, inclusive nesse Campeonato Brasileiro. Vou citar só um gol que ele fez, por exemplo, contra o Confiança, né, lá em Sergipe, que o jogo estava muito difícil, ele consegue aquela bola, domina na frente do zagueiro, gira e faz aquele gol, né, e ali abriu a vitória do Vasco naquele jogo contra o Confiança, para que o Vasco conseguisse aqueles 3 pontos, um jogo super difícil, e outros jogos que o Cano marcou gols, né, um grande artilheiro, mas que infelizmente, né, parece que são coisas do futebol e coisas que parece que aconteciam com o Botafogo, está acontecendo com o Vasco, né? Aquela coisa que antigamente dizia, coisa que só acontece com o Botafogo, parece que coisas que só acontecem agora com o Vasco, porque o cara, pô, já tinha perdido um pênalti, né, muito importante contra o Inter o ano passado, né, em que, querendo ou não, se ele faz aquele gol, o jogo tem terminado em empate, por exemplo, o Vasco não tem caído, estou colocando a culpa aqui no Cano, mas era um lance decisivo, e foi ele que desperdiçou. Teve esse lance também, né, agora, de ontem, né, que se ele marca, o Vasco provavelmente teria vencido aquela partida, e nós hoje estaremos aqui falando de outra forma, né? Estaremos animados, estaremos alegres, fuziantes aqui, né, para falar do Vasco, falar numa propensa evolução do time, que o jogo de domingo contra o Botafogo ia ser casa lotada, a gente na torcida do Vasco ia sonhar realmente com o acesso, e aí foi totalmente, a chave foi virada ao contrário. O Cano perde o pênalti da forma que foi, né, aquela coisa realmente assim, inexplicável a gente como torcedor, né? Na hora que ele foi para a bola, eu tive esse sentimento, inclusive, falei, nossa, só falta perder o pênalti, perdeu o pênalti, infelizmente, e aí no escanteio que bate, os caras vão lá e fazem o gol, né? Então, assim, foi uma ducha de água gelada, foi sabe, uma pancada muito grande na torcida do Vasco, que não merece isso, que já vem, né, de anos, né, de sofrimento, né? A gente já está o que aí? Há 10 anos que a gente não sabe o que é ter uma alegria, né, ter um título de expressão. O último foi da Copa do Brasil, em 2011. E de lá para cá, em 2012 ainda teve um time bom ali no Campeonato Brasileiro, né? O time participou da Libertadores inclusive, mas de 2013 para cá foi só sofrimento, outros rebaixamentos aconteceram e agora culminou nisso aí, né? O Vasco, na minha opinião, é um quinto rebaixamento, porque permanecer na Série B, participar mais uma vez da Série B, consecutivamente inclusive, para mim é o quinto rebaixamento. Eu estava vendo hoje algumas pessoas falando, inclusive, da questão de dizer que o Vasco chegou ao fundo do poço. Mas eu confesso que eu estou mais preocupado ainda, porque eu não sei se isso é o fundo do poço. Eu não sei se não existe algo mais abaixo, inclusive, para o Vasco estar. A gente vê aí o exemplo do Cruzeiro, né, que fazem 3 anos consecutivos que está ficando na Série B. Inclusive esse ano eles estão ameaçados de cair para a Série C. Então eu não sei se isso é o fundo do poço para o Vasco, não. Porque fala-se muito aí, a diretoria está trabalhando, mas a gente já viu esse filme antes, né, de pessoas prometerem fazer isso e aquilo, e ao final, quando terminam os mandatos, a coisa está pior do que se iniciou. Então, assim, minha preocupação é muito grande, eu como torcedor do Vasco, eu como cara que
que tenho isso, o Vasco como se fosse uma extensão de minha família, né? Eu tenho o Vasco como se fosse um pai, um irmão, um filho, né? Aquela coisa, um amor realmente incondicional pelo Vasco, uma coisa que às vezes a gente tem esses dissabores, né? Como foi esse de ontem, dá vontade às vezes até de largar de tudo, de não ver mais futebol, mas a gente não consegue, né? Eu particularmente não consigo. Tem os adágios populares aí que dizem, né, que você troca de religião, de casa, de carro, né, de política, né, até de companheiro que você troca, mas time de futebol você não tem como trocar. Então, assim, é uma paixão que vem realmente de infância, né, passada de meu pai para mim, e isso é muito arraizado dentro de mim, não tem como ser diferente. Então, meu coração nesse momento sangra de verdade, né, por ser esse torcedor fanático, por ter o Vasco como, para a gente, funciona uma válvula de escape, né, de tantas coisas difíceis que a vida nos apresenta no dia a dia, né. A gente está passando já quase 2 anos aí por um momento muito difícil mundialmente, né, falando, essa pandemia terrível, né, que já levou mais de 600 mil vidas só aqui em nosso país, né, pessoas próximas da gente, né, minha, por exemplo, tenho certeza que cada um já perdeu alguém próximo para essa doença terrível, e é um momento tão difícil em que as pessoas estão adoecendo até psicologicamente, e a gente tem o futebol, né, assim, como uma válvula de escape, como uma coisa boa, né, que possa nos alegrar, que possa nos trazer algo melhor nesse dia. E ultimamente não está sendo assim com o Vasco. A gente só tem sofrido. O Vasco hoje nos faz mal. A gente fica meio que doente quando a gente assiste o jogo do Vasco, como foi ontem, termina o jogo ali meio que depressivo, né, numa situação realmente difícil. Então, assim, e o meu temor é porque, assim, eu não sei o que vai acontecer com o Vasco. Eu só sei que não podia permanecer na Série B novamente. Isso aí eu tenho uma convicção. Parece que a diretoria atual acha que não, que é coisa normal, né? Inclusive deram uma entrevista na quarta-feira última, dizendo que se não subir agora, sobre o ano que vem, como fosse uma coisa normalíssima para eles, né? Porque eu acho que para o torcedor do Vasco não é. Eu acho que o torcedor do Vasco está cansado, né, de simplesmente ser coadjuvante, de simplesmente apenas participar de campeonatos, né, e muitas das vezes passar vergonha, vexames, como tem sido ultimamente. Então, esse ano, já que tinha caído, eu acho que era obrigação o time subir para a Série A. A folha salarial do Vasco, o time atual do Vasco, está entre as 10 maiores folhas salariais dos dois campeonatos, Série A e Série B. Tá? Então, mais um motivo para ser mais vergonhoso ainda essa permanência na Série B. Né? O time foi mal formado, mas mesmo assim tinha obrigação. Os jogadores que estão hoje no atual elenco do Vasco são menos ruins do que os outros jogadores dos 19 clubes da Série B, por exemplo. Então, era obrigação, essa era a palavra. Não conseguiram fazer mais um vexame, né, para manchar essa história do Vasco, porque isso vai ficar lá nos anais do futebol, né, que o Vasco permaneceu na Série B. Como se não já bastasse ter caído 4 vezes para a Série B, né, uma coisa assim que eu acho que dos times grandes, né, eu acho que não tenho certeza que dos times grandes do Brasil, nunca aconteceu de caírem 4 vezes para a Série B. Estou falando dos times grandes ali, os 10, 12 times grandes do Campeonato Brasileiro, né? E o Vasco fez essa proeza e está fazendo a maior, que é permanecer na Série B, né, pela segunda vez consecutiva. Então a gente fica muito triste, né, com essa situação. E como eu falei, o canal, quero pedir desculpas aqui a vocês, né, sobre essa questão da gente não ter feito essas lives, por esses problemas técnicos, por muito trabalho meu e do Fábio, e também, sendo bem, confesso a vocês, e volto a frisar isso, e ratifico e reforço as minhas palavras aqui, dizendo que o nosso canal a gente criou, não foi com o intuito de ganhar dinheiro, não foi com o intuito de gerar conteúdo de vídeos e vídeos para poder estar monetizando dentro do YouTube. A gente criou esse canal realmente com o intuito de falar de Vasco, de coração, né, de a gente ter esse espaço aqui, eu e o Fábio e os demais amigos que a gente convida aqui para o canal, para estarmos falando, né, de uma alegria que é Vasco. Infelizmente não é momento para alegria. A gente vai meio que, como eu falei, o campeonato já está acabando, na minha opinião, e eu acho que está de todo mundo, o Vasco não sobe mais, não tem mais chance de subir, e nem merece subir,
Essa é que é a grande verdade, né? Um time que durante 33 rodadas nunca chegou a participar do G4 do campeonato, um time que só conseguiu vencer 3 partidas consecutivas uma vez, como é que agora vai vencer 5 partidas consecutivas e ainda vai torcer para os outros resultados? É impossível, é impossível acontecer, né? Claro que enquanto houver chances matemáticas, há uma possibilidade. Inclusive, os matemáticos falam que é 0,7%, né? Menos de 1% a chance do Vasco conseguir subir. Então, ontem realmente foi decretado, né, na minha opinião, essa permanência na Série B. Então, a gente aqui do canal não vamos acabar o canal vai ficar aqui. A gente espera, inclusive, né, que dias melhores venham e a gente vai estar tentando subir algum vídeo na semana aí para falar alguma novidade do Vasco, tá? Quero convidar vocês aqui para de repente ficarem assistindo a gente aqui. Mas e depois, se Deus quiser, próximo ano aí, né, acabar tudo aí, que a coisa melhorar, a gente vai começar a tentar, né, ver o novo Vasco, porque a gente não vai desistir do Vasco, né? O Vasco só tem a nós, a torcida. Esses caras que estão lá, esses caras que por lá passaram, né, que porque esse problema não é de hoje, todo mundo sabe disso, né, foram diversas gestões administrativas pífias, terríveis, massacrantes, né, para com o Clube Vasco da Gama. E eu acho que o Vasco só tem a nós, os torcedores, então a gente não pode abandonar o Vasco. E nós aqui do canal Vascaíno do Nordeste não vamos abandonar nunca o Vasco da Gama. Estamos tristes, a gente fica meio desanimado, essa é a palavra, desolados, né, com essa situação do Vasco. E a gente como ser humano, a gente como torcedor, né, verdadeiro do Vasco, a gente sente essa pancada. Então não adianta a gente aqui vir, fingir, né, para estar gerando conteúdo para o canal. Eu acho que eu e o Fábio, quando a gente criou o canal, a gente não criou com esse intuito, criou no intuito de ser uma coisa boa, prazerosa para a gente estar falando de uma coisa tão gostosa, de uma paixão, né, de um amor realmente incondicional que é o Clube Regatas Vasco da Gama, tá bom? Tô subindo esse vídeo hoje para vocês. Amanhã o meu querido amigo Fábio e parceiro Fábio Barbosa vai estar também fazendo um vídeo com o que ele está achando desse atual momento do Vasco, tá? E vai estar postando aqui no canal para todos vocês, tá bom? Então, para finalizar, né, esse vídeo aqui, né, sobre essas impressões que a gente tem desse atual momento do Vasco, é só, né, infelizmente, enfatizar, né, que a situação realmente é difícil e o pior, não temos boas perspectivas, né, por exemplo, para o ano que vem. Temos que acreditar, é apenas isso que nos resta, né, como torcedor. A gente já ajuda, a gente é sócio do clube, a gente compra todas as campanhas que são feitas pelo Vasco para ajudar o Vasco de alguma forma, a torcida sempre presente, a torcida é engajada, a torcida do Vasco é a melhor torcida do mundo, Então o clube, acho que graças à torcida, né? Tenho certeza que graças à torcida que o clube ainda está vivo, porque se não fosse, acho que esse clube já estava igual realmente a uma portuguesa, como apregou por aí, como o América, né, que está em situação difícil, o Bangu e etc, os times que antigamente, né, tinham um espaço no cenário nacional. A diferença é que o Vasco realmente é um clube gigante, sempre foi, a torcida é imensa, são mais de 20 milhões de torcedores, e é essa torcida que eu acredito que vai dar a volta por cima e o Vasco possa sim vir a voltar a ser campeão, volta a voltar aos seus dias de glórias, né, que tanto a gente já presenciou. Eu que tive esse orgulho, essa honra de presenciar. Aqui atrás tem ídolos como Edmundo, como Romário, um grande ídolo, nosso querido Roberto também, como jogador, né, que foi o cara que nos deu bastante alegria, né? Tava lembrando essa questão do pênalti, né? Pô, jogador que realmente faz diferença. Só para enfatizar a questão do Cano, volto a dizer, adoro o Germán Cano, um grande jogador, mas é nesses momentos que a gente realmente precisa, né? E é nesse momento que é diferenciado realmente o craque, o ídolo, né? Que chega lá e faz a diferença realmente, né? Infelizmente o Cano não conseguiu, já tinha falhado contra o Inter, falhou novamente contra o Guarani, mas claro que o Cano é um dos menos culpados, né, de toda essa derrocada do Vasco em anos e anos que a gente vem passando, tá bom? Meu parceiro Fábio Barbosa vai estar subindo um vídeo aí, convido vocês já a ficarem atentos para estar assistindo também o vídeo do nosso querido Fábio Barbosa, e a gente vai se encontrando por aqui, né? Vamos ver se a gente depois consegue fazer uma live aqui no canal e na esperança, inclusive, de dias melhores para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, tá bom? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.